Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Esse é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos o 2º domingo da Quaresma e todos os anos a Igreja medita a respeito da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que meditar sobre isso? Porque aqui nos mostra o que Deus quer fazer conosco na Quaresma. Vejam, o primeiro domingo da Quaresma é a tentação de Jesus no deserto, é a batalha, 40 dias de luta, que mostra a nossa vida aqui na terra. Mas esta luta tem uma finalidade, não é somente vencer os inimigos da nossa alma, o diabo, o mundo e a carne. Essa luta tem uma finalidade ainda mais bela. Nós somos chamados por Deus para participar da natureza divina. É isso que nós chamamos de graça santificante. No fim da Quaresma está a Páscoa, onde nós iremos celebrar os sacramentos para os fiéis que não foram batizados, não foram crismados, não receberam a primeira comunhão. Por quê? É assim que se dá a nossa participação na graça divina
E nós então começamos a participar desta graça que Jesus manifesta no Tabor. Aqui eu só apresentei para vocês a arquitetura, vamos agora fazer um pouco mais uma explicação e uma meditação propriamente dita. Vejam, nós sabemos que Jesus é Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus desde toda a eternidade. Lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza divina, uma felicidade eterna, a felicidade de Deus. Quando Deus criou o homem e o homem pecou, Deus quis nos dar de presente uma salvação, uma redenção, nos tirar da escravidão onde nós estávamos. Aí a luta com o diabo, a luta com a nossa carne, a luta com o mundo. Deus quis nos tirar da escravidão, mas quer nos dar uma participação na sua vida. Então Ele veio participar da nossa vida. É o mistério da encarnação. Naquele homem que nasceu em Belém, que foi criado lá em Nazaré, que pregou nas montanhas da Galileia, aquele homem que fez milagres, quem é Ele? Quem é Jesus? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então quer dizer, vejam bem, aqui que vem a coisa, prestem atenção, a natureza humana de Cristo, o seu corpo e a sua alma, são a natureza humana que Deus criou para Ele, e que portanto participa da divindade, participa de Deus de uma forma extraordinária. Em teologia a gente chama isso de união hipostática, uma coisa única, só com Jesus acontece, conosco é diferente. Mas eu gostaria que vocês então vissem que o grande mistério não é porque é que Jesus brilhou no Monte Tabor, no evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus subiu ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, e ali se transfigurou e brilhou diante deles. O grande mistério é porque é que Jesus não brilhava o tempo todo. Porque aquela de humanidade participa intimamente de Deus. Então vejam, a alma de Cristo, a alma humana de Jesus, participa da natureza de Deus. Então nós temos ali um coração humano, um homem que tem as mesmas coisas que nós temos, exceto o pecado. Um homem, uma alma glorificada, uma alma gloriosa que participa de Deus. Então Jesus, se fosse para as coisas seguirem, digamos assim, o fluxo normal dos acontecimentos, Jesus não deveria estar aqui nesse mundo sofrendo, passando fome, como ele passou no deserto. Não deveria ter, digamos assim, aquelas provações quaresmais, a nossa dor, a nossa angústia, nossa miséria. Porque, claro, ele é o quê? Uma humanidade que já participa, desde o primeiro momento da concepção, desde da existência, já participa de Deus. Mas Deus quis, por vontade, impedir que essa glória toda se expandisse sobre a alma e sobre o corpo de Jesus, para que Jesus pudesse assumir a forma de servo, a forma de escravo, como diz a carta aos Filipenses. Sendo igual a nós, ele se esvaziou.
embora fosse igual a Deus, ele não se apegou ociosamente à sua igualdade, se esvaziou, se humilhou e assumiu uma forma de escravo. O que é que escravo faz? Obedece, obediente, e obediente até a morte na cruz. Esse é o tamanho da descida. Então Jesus, aquela humanidade tão íntima de Deus, Jesus passou os seus dias aqui na terra numa grande quaresma, uma quaresma voluntária. Jesus passou aqui na terra um período em que a humanidade de Cristo, que poderia estar gloriosa, poderia estar feliz completamente, sem nenhum defeito, Jesus tinha uma felicidade no fundo da alma, mas fazia parte dessa felicidade poder participar de nossa miséria. Jesus fez mais do que uma quaresma. Jesus fez a sua vida inteira aqui na terra por nós. Então, quando Jesus, lá em Nazaré, tinha que suar, trabalhando, fazendo na marcenaria de São José as coisas que ele fazia, ele pensou em você. Ele pensou que você um dia iria trabalhar, que você um dia iria ter que suar, passar apertos, dificuldades, porque a própria palavra trabalho já diz, né? Trabalho já é um negócio sofrido. As mulheres entram em trabalho de parto. Trabalho é isso. A palavra trabalho tem essa conotação de sofrimento. Jesus trabalhou. Jesus passou necessidades. O que é que vocês acham? Que em Nazaré tinha shopping? Jesus tinha abundância? Não, vejam a pobreza que Jesus viveu em Nazaré. Até as nossas favelas atuais têm mais comodidades do que Nazaré. Não havia luz elétrica, água encanada, fogão a gás, geladeira, nada de colchão ortopédico. Jesus dormia num saco de palha. Não havia travesseiros como os nossos, nada disso. Jesus viveu uma vida numa casa que era 4 paredes, 3 paredes de tijolos, a 4ª parede fazia parte de uma rocha, de uma gruta, que ainda está lá em Nazaré. As 3 paredes foram levadas para Loreto, na Itália. Foi naquela pequena casa. Foi naquela casa que Jesus cresceu, naquela humildade. Então, pense que a vida de Jesus durante 30 anos foi uma vida mais parecida com a sua, de leigo, do que a minha, de padre. O padre são os 3 anos de vida pública de Jesus, pregador, indo para baixo e para cima, etc. Mas 30 anos, Jesus viveu a humildade da sua vida. Jesus viveu o que você vive, passou os apertos que você tem, as dificuldades, e passou esses 30 anos pensando em você. Eu tenho que viver isso para salvá-lo, eu tenho que viver isso para salvá-la. Enxergue isso, veja que ele, embora fosse igual a Deus em glória, quis
voluntariamente renunciar para viver aquela humildade por você. Vejam, olharmos para Jesus no Monte Tabor glorioso é um atestado que diz: meu Deus, voluntariamente o que vivestes por mim. E você, voluntariamente o que é que vive por Ele? O que está sendo a sua quaresma? O que é que está sendo a sua quaresma? Jesus, sendo Deus, se esvaziou e se fez pequenino, pobre. Você, sendo pobre, você e eu, né? Estamos falando de nós. Nós, sendo pobres, nos inchamos de vanglória e queremos ser deuses. Essa é a miséria de Adão e Eva. Esse é o pecado. Nós nos sentimos deuses. Vejam como nós somos mordidos pela serpente. Então logo acontece uma coisa conosco, nós dizemos: por que isso aconteceu comigo? E a pergunta aí, por que não? Pessoas nesse momento estão vivendo agora um drama tremendo, com suas casas sendo destruídas nas guerras, guerra na Ucrânia, agora guerra no Irã, guerra na Terra Santa. Quantos cristãos sendo perseguidos pelos comunistas em prisões na China e em outros lugares, cristãos sendo assassinados e perseguidos em países muçulmanos. Todas essas pessoas estão vivendo uma quaresma muito mais amarga, muito mais sofrida do que a nossa. Você, tão logo acontece uma coisinha com você, ai, 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 porque aconteceu comigo, porque eu, e por que não você? Você é um privilegiado. Por que é que nós não somos capazes de pegar um copo d'água e ver o privilégio que é ter um copo d'água? Sentir o gosto da água, o alívio da água, a gratidão pela água. Porque hoje, nesse momento, enquanto nós falamos aqui, certamente em algum lugar do mundo tem alguém que não tem água. No final da missa, nós iremos fazer um apelo a vocês, a generosidade de vocês para ajudar um instituto Carebe, um instituto que foi fundado por pessoas aqui da nossa arquidiocese e que estão na Uganda, na África, ajudando pessoas necessitadas, evangelizando, dando a vida. Nós recebemos esses dias as fotos de uma menininha que foi encontrada, abandonada, lá no vilarejo. A menininha, a foto dela, uma barriga enorme de vermes, dias sem comer. Quando deram a primeira refeição para a menina, deram um banho nela, deram a primeira refeição para ela, assim, macérrima, muito magra, ela comeu, que parecia que não tinha fundo. Comeu. Colocaram uma roupinha nova nela, etc. E estão dando assistência. Nós passamos necessidades, sim, mas você não enxerga
que a sua necessidade não é nada diante de quem tem necessidades muito maiores. E Deus, o próprio Deus, quis vir a esse mundo passar necessidades por amor a você. Mas você se acha Deus, você se acha o centro do mundo. Por que eu? Mas padre, lá em casa o senhor precisa ver a minha despensa, não tem isso, não tem aquilo. Sim, mas você está gordo aí, feliz da vida, vivo. Você não está macérrimo como aquela menina, com aquela barriga de vermes, há dias sem comer, abandonada pela família. Você não está suando sangue no Horto das Oliveiras, você não está crucificado como Jesus. Você é um privilegiado e, no entanto, como você se considera Deus, como você se considera o único, o umbigo do mundo, então qualquer sofrimento para você já arrasa, já destrói, já acaba com tudo. Por quê? Porque você se acha o centro. Jesus, sendo Deus, se rebaixou para amar você. Você de fato é o centro do amor de Cristo, mas pela graça, não por quem você é. Nós não merecemos o amor dele, no entanto ele nos ama. Mas será possível que nós não nos damos conta que é por graça, é por bondade, por misericórdia que nós somos salvos e que temos tudo o que temos, onde respirar deveria ser um ato de gratidão, beber um copo d'água, ter um lugar para sentar na missa deveria ser um ato de gratidão. Tudo agradecer pelas mínimas coisas. E nessa quaresma, tirar o nosso conforto, um pouco, não precisa ser um exagero, mas tirar um pouco do nosso conforto para ajudar a quem vive no desconforto. Faça um gesto concreto nessa quaresma e ajude o Instituto Carebe. Essa homilia não é uma homilia de pedido de ajuda, mas eu estou usando isso para você se dar conta do que é o centro da nossa vida cristã na quaresma. É nós enxergarmos que eu posso fazer o gesto de Jesus, o gesto de amor de me abaixar. Ele sendo glorioso, se abaixou, se esvaziou. Sempre existe alguém mais necessitado do que você. Eu já citei várias vezes esse episódio que me marcou muito no início do meu sacerdócio, mas eu gosto de repeti-lo, então se você já ouviu, aguenta. Quem não ouviu, ouve pela primeira vez. Quando eu era padre novo, recém-ordenado, o óleo ainda não tinha secado, eu vim para Cuiabá para celebrar minha primeira missa aqui. Eu celebrei a primeira missa em Cuiabá, fui ordenado em junho, né? Celebrei bem depois. E numa dessas ocasiões, eu não me lembro direito quando foi a data, se foi quando eu vim só para celebrar a missa, ou se foi depois, quando eu vim definitivamente. Naquela época não havia a represa do Manso e o rio Cuiabá transbordou, né? Foi um ano de chuvas abundantes, como está sendo esse ano, graças a Deus, né? Mas não havia represa, então o Pantanal não deu conta de absorver toda a água, transborda Cuiabá. Muito bem, toda aquela região ali do Barbado, do outro lado da ponte, alagou. Então os vicentinos estavam visitando essas pessoas alagadas e levando cesta básica
Eu fui na casa, entregar cesta básica. Chegamos na casa de uma senhora, passamos por umas pinguelas, porque estava tudo alagado mesmo. Quando chegamos na casa, a casinha dela, estava lá, uma casa de chão batido, né? Era uma favela mesmo, era casa de madeira e de lata, chão batido, os móveis todos em cima da mesa, os poucos móveis da casa. Quando eu cheguei lá, a mulher exultou de alegria e disse: padre, que bom, um padre aqui, eu preciso me confessar. Pedi para os vicentinos saírem da casa, porque não tinha 2 cômodos na casa, era um cômodo só. Era onde eu podia confessar, e confessei essa mulher de pé, porque não tinha cadeira para sentar. Ouvi a confissão dela, e ela disse: Padre Paulo, eu quero pedir perdão a Deus, porque eu não ajudei os pobres. Vejam, uma mulher no meio de uma casa alagada, uma casa de lata e de madeira, chão batido, dizendo: eu não ajudei os pobres. Eu disse: como assim? É que meu nome está na lista dos vicentinos e eu recebo uma cesta básica. A mulher que mora ao lado não está na lista. Ela me pediu uma xícara de arroz e eu neguei. E eu neguei. Eu não me lembro do rosto dessa mulher. Não sei se ela está viva. Não sei o nome dela. Se você me pedir para ir lá no lugar da casa, eu não vou encontrar, porque não sei mais, está tudo transformado, graças a Deus. O bairro não é mais favela. Mas aquela confissão me acompanha nesses 33 anos de padre. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém que é mais pobre ainda. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez pobre, e nosso Senhor Jesus Cristo hoje nos visita nas pessoas pobres, nas pessoas que precisam, não só pobreza material, às vezes pobreza de fé, às vezes pobreza de família, pobreza de cultura, pobreza de auxílio médico. Que pobrezas que nós temos. Ninguém é tão pobre que não haja alguém mais pobre do que ele. A Quaresma nos leva a tirarmos algo do pão de nossa boca para darmos em esmola. Ele, sendo igual a Deus, se esvaziou a si mesmo. Ex nihil semet ipsum. Ele se esvaziou, ekenosen, a kenosis do nosso Deus, que veio ao nosso encontro. Ele é glorioso e quer nos levar para esta glória. Nós também, quando somos batizados e estamos em estado de graça, nós também temos algo dessa glória em nós. Se nós deixarmos isso crescer pela santidade, essa glória irá se expandir. Chama-se graça santificante. Ela não se manifesta nesse mundo. A forma da glória do céu viver nesse mundo chama-se graça santificante. Alguns teólogos fazem um trocadilho dizendo que a graça é a glória no exílio e a glória é a graça em casa.
na pátria. É a mesma coisa, a transformação de nossa alma. Nós seremos luminosos como Cristo. Ele por união hipostática, nós por graça de filiação adotiva. Nós seremos luminosos como Cristo no céu. Muitos santos manifestaram essa luminosidade em momentos extraordinários. Essa luz do Tabor não está somente em Cristo, ela está em nós. Santos tão configurados a Cristo que em momentos ficaram luminosos. Não precisamos ir do outro lado do oceano, não é? Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, lá nas suas peregrinações, onde hoje é a Via Dutra, né? No Vale do Paraíba, hospedado numa fazenda, de noite, a pessoa que o hospedava viu uma luz saindo, uma luz forte saindo do quarto onde o frade estava dormindo. Disseram: meu Deus, o lampião caiu no chão e está pegando fogo. O Frei Galvão vai morrer queimado. Então a pessoa foi lá e abriu a porta. Quando abriu a porta, viu o Frei Galvão falando com o menino Jesus. Todo luminoso. A luz saía do menino Jesus e saía do próprio Frei Galvão. Muitos santos se manifestaram nessa glória do Tabor, mas essa luz está dentro de nós quando nós estamos em estado de graça. Se nós tivéssemos óculos especiais que conseguissem detectar o estado de graça da pessoa, nós veríamos pessoas luminosas. Nós brilharíamos. E quanto maior o brilho, tanto maior a santidade. No céu, Jesus garantiu: brilhareis como astros luminosos. E que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Estamos na quaresma, as nossas obras quaresmais devem brotar desta graça que está dentro de nós. Se você ainda não se confessou, se está em pecado mortal, procure logo confessar, não deixe para a Semana Santa. A graça a gente tem que procurar o quanto antes. E então, faça com que esse amor que Cristo depositou em nosso coração, que é participação do amor da Trindade, transborde. Tenha uma vida de oração. Renuncie a algo. Manifeste a caridade. Vejam os 3 movimentos das obras quaresmais, que são a oração, o jejum e a esmola, mostram essa dinâmica que nós precisamos viver. Oração é a nossa união com Deus. Como Cristo tem a união hipostática, na oração nós também precisamos, que estamos em estado de graça, precisamos rezar e nos unir cada vez mais a Deus. Jejum, ou seja, o nosso esvaziamento, a humilhação, a humildade que Cristo, a imitação de Cristo, imitar o Cristo que, sendo igual a Deus, se esvaziou. Aí as nossas penitências, e então a esmola, a caridade, entregar algo de mim para o outro. Quem sabe é o seu tempo. Você não tem dinheiro, mas você tem tempo. Tempo para ensinar uma criança que não sabe a fé, que precisa de catequese. Tempo de ouvir uma pessoa que está isolada, sozinha, angustiada, e você precisa deixar que ela vomite tudo para ajudá-la e aliviá-la, para dar um conselho, uma palavra que vem de Deus.
o que é que você vai dar? O que será essa quaresma? Digo isso porque os nossos paroquianos, graças a Deus, no confessionário a gente vê, estão aumentando a oração. Quantas pessoas estão vindo na missa diária? Que bom! Estão se confessando com frequência. As filas de confissão aumentaram na quaresma. Que bom! Estão fazendo penitências. A gente vê, porque de vez em quando no confessionário aparece: quebrei o propósito quaresmal. Mas tem uma terceira coisa das obras quaresmais que estão esquecidas: e a esmola, e a caridade, e o amor para com o outro. Por que é que nós não somos mais generosos? Por que é que não... mas padre, se for assim, tudo quanto é mendigo que eu encontro na rua, fica pedindo as coisas. Não precisa dar dinheiro. Dê seu tempo para o mendigo. Pergunte: por que você está assim? O que aconteceu com você? O que é que eu posso fazer por você? Se eu der dinheiro ele vai comprar cachaça. Ouça. Muitas vezes essas pessoas que estão em situação de rua têm o coração que ficou cínico. Vocês sabem o que é cínico? Cínico é quem não acredita mais na bondade. Já sofreram tanto na vida que já não creem mais na bondade. E você talvez precise restaurar, mais do que dar uma esmola, restaurar nele a fé de que a bondade existe, que a bondade é real, que a bondade veio neste mundo e se fez homem, que a bondade se fez carne e habitou entre nós. A bondade não é um ideal lá no céu, inatingível, porque nós estamos num mundo onde não só os moradores de rua, mas nós também vamos ficando cínicos e já não cremos mais na bondade. Corações amargurados que já sofreram tantas injustiças que não creem que seja mais possível ser bom. Pois a quaresma quer que você vença isso e creia. Seja um testemunho de bondade. O Instituto Carebe, a palavra Carebe quer dizer testemunha. Seja um testemunho de bondade. Essas nossas irmãs que estão lá na Uganda estão no meio de uma sociedade que não é plenamente cristã, que não entende o cristianismo, que estão lá testemunhando a bondade, e o que elas mais dizem: padre, as pessoas ficam surpresas. O que é que vocês ganham com isso? Quando elas fazem as coisas, acolhem as pessoas, as pessoas ficam perguntando: o que é que vocês ganham com isso? Não creem, porque uma das belezas do cristianismo é que nós cremos na bondade. Nós cremos que a bondade é possível. Então eu estou fazendo essa homilia para chacoalhar a sua quaresma e perguntar: será que a sua quaresma não está incompleta? Você está fazendo penitência, você está rezando, mas e cadê? Onde é que está a caridade, a bondade? Aquela bondade generosa, aquela bondade que se entrega, que sabe dar a vida pelo outro. Vamos lá, coragem. A bondade de Deus triunfará no final. Jesus na cruz foi objeto de toda malícia e de toda maldade, mas Ele é o nosso bom Jesus,
O padroeiro da nossa arquidiocese é o bom Jesus de Cuiabá. Crer que Ele que recebeu no seu corpo, dilacerado por flagelos, crer que apesar de ter recebido todo o cinismo, toda falta de bondade e malícia, Ele ainda é o bom Jesus, que olha para nós com bondade, que quer que nós também sejamos bons.